Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Então, para cumprir aí com a entrega do nosso trabalho no segundo bimestre da matéria de Direito Tributário, nosso grupo escolheu o tema domicílio tributário. Esse trabalho foi realizado pela Natácia, pelo Hugo e por mim, Denilson. Então, nas palavras aí de Leandro Paulsen, o domicílio tributário é o local em que o contribuinte receberá as notificações e as intimações com efeito legal. Em outras palavras, quando nós falamos de domicílio tributário, nós nos referimos ao local onde o sujeito passivo será procurado pelo fisco para cumprir as suas obrigações tributárias. Essa determinação de onde se localiza o domicílio fiscal é muito importante para a Receita Federal, porque sem ela, o fisco encontra maiores dificuldades para encontrar os sujeitos passivos irregulares e para exigir os devidos esclarecimentos e regularizações sobre as obrigações que eles consideram duvidosas. Além disso, compromete, em grande parte também, o próprio exercício de fiscalização. Porque, por exemplo, imagine que um indivíduo declarou que o seu domicílio fiscal é o município de Curitiba. Mas todos os seus bens, a sua residência, a empresa da qual ele é sócio, tudo isso fica no município de São José dos Pinhais. Se esse for o caso, no momento do exercício de uma fiscalização por parte do fisco, isso comprometerá o andamento, pois, de certa forma, desviará o olhar do fisco para o município de Curitiba, que é onde ele declarou seu domicílio tributário, quando, na verdade, todos os seus bens estão em São José dos Pinhais. Nada impossível para o fisco, claro, de descobrir tudo isso, mas compromete um pouco o andamento. Então, o caput do artigo 127 do CTN nos diz o seguinte: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma de legislação aplicável, considera-se como tal, certo? O que é importante a gente destacar aqui no caput do artigo 127 do CTN? Vejam bem, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável. O que isso significa, então? Que é o próprio sujeito passivo quem elege o seu domicílio tributário. Mas somente para os casos em que os contribuintes forem omissos a essa informação sobre o local que eles escolheram para ser seu domicílio tributário, é que existe a previsão dos 3 incisos aqui abaixo. Então, vamos analisar cada um deles. Vejam bem, inciso 1º. Quanto às pessoas naturais, as pessoas físicas, se omissos a essa informação do domicílio tributário, o seu domicílio tributário será, portanto, então, em sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Inciso 2º. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, será o lugar de sua sede. Ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, será o local de cada estabelecimento. Inciso 3º. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, será qualquer lugar de suas repartições no território da entidade tributante. Mas, quando a situação do contribuinte não se encaixar em nenhuma das hipóteses dos 3 incisos anteriores, o domicílio tributário será o lugar da situação dos bens ou da ocorrência do fato gerador. É isso que nos diz o parágrafo 1º do artigo 127. Já o parágrafo 2º, ele destaca um ponto bem importante sobre esse artigo aqui. Porque ele determina que a autoridade administrativa possa recusar o domicílio que o sujeito passivo elegeu. Ou seja, a gente sabe que, via de regra, quem determina o seu próprio domicílio tributário é o contribuinte, é o sujeito passivo. Mas
Em alguns casos, a autoridade administrativa pode recusar esse domicílio eleito. Lendo o Paulsen aqui, ele descreve para a gente os motivos para que isso aconteça. Vejam bem, conforme o artigo 127 CTN, pode contribuinte eleger seu domicílio, desde que não impossibilite ou dificulte a fiscalização e a arrecadação. Efetivamente, a eleição de domicílio tributário situado em município em que não resida o contribuinte, em que não tenha sede das suas atividades e em que não se situe o seu patrimônio, pode criar embaraço à fiscalização, justificando que o fisco fixe o domicílio de ofício. Hugo de Brito Machado II descreveu um julgado do STJ, como um exemplo, em que o indivíduo, sócio de uma empresa, ele tinha a sua residência, a sede da sua pessoa jurídica, da qual ele era sócio, e quase todo o seu patrimônio no município A. E mesmo assim, ele elegeu o seu domicílio tributário no município B. O STJ entendeu, portanto, que existe um evidente propósito de embaraçar a fiscalização, permitindo dessa forma que o fisco alterasse o domicílio tributário desse contribuinte para o município A, certo? Então, esse é um julgado, é um caso prático aí do que aconteceu e que confirma esse entendimento. Existe também o domicílio eletrônico. Então, vejam aqui. Quando o contribuinte adere à caixa postal pelo módulo ECAC, do site da Receita Federal, seu domicílio tributário passa a ser o endereço eletrônico. Ou seja, ao optar pelo domicílio eletrônico, você substitui o seu domicílio tributário físico e você deixa de receber cartas e passa a receber notificações através do meio eletrônico. Então, nesse momento aqui, eu gostaria de mostrar para vocês como é um domicílio eletrônico. Para aqueles que não têm acesso ao ECAC, esse é o ECAC, o site da Receita Federal, certo? Então, eu estou logado aqui com o meu certificado digital e eu, por exemplo, optei pelo domicílio eletrônico. O que isso quer dizer na prática? É que a Receita Federal pode fazer notificações de maneira eletrônica para mim. Então, se eu vier aqui na caixa postal, eu receberei não somente notificações, mas também diversas mensagens da Receita Federal. Mensagens que, originariamente, eu receberia através de uma carta na minha casa. Mas que, por ter aderido ao domicílio tributário eletrônico, eu passo a receber aqui no ECAC, certo? Então, vamos voltar para a apresentação. Então, ao aderir ao domicílio eletrônico, o fisco pode, e muito provavelmente vai notificar e intimar os contribuintes através do meio eletrônico. Mas existem alguns cuidados a serem tomados e que geram diversos problemas, especialmente se tratando de pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, imaginemos que o fisco suspeite que eu, Denilson, tenha omitido alguma informação na declaração do IR, do Imposto de Renda. Se eu opto pelo domicílio tributário eletrônico, o fisco me notificará para prestar esclarecimentos através do ECAC, que é o site que eu mostrei. Eu terei, portanto, 15 dias para ler essa notificação. Após 15 dias, o prazo para prestar os esclarecimentos começa a contar. Entretanto, se eu abrir a mensagem antes de finalizar esse prazo de 15 dias, o prazo para eu regularizar o que o fisco está me pedindo nessa notificação começa a contar logo no dia seguinte. Ou seja, no caso de uma empresa em que muitas vezes mais de uma pessoa possui acesso ao ECAC do CNPJ daquela empresa, se uma dessas pessoas abre a mensagem e não dá tanta importância para ela,
e o prazo começará a contar no dia seguinte à abertura dessa mensagem, quando a empresa vai se dar conta, já se encerrou o prazo para ela regularizar o que a notificação pedia, ou para ela recorrer, para ela se manifestar. E muitas vezes isso acaba trazendo um prejuízo para a empresa, ou até a inaptidão da inscrição estadual ou do CNPJ da empresa, dependendo do que o fisco está pedindo. Portanto, para uma empresa isso é muito sério e as empresas estão se adaptando cada vez mais para que esse tipo de problema não aconteça. Por isso, enfim, é um assunto um pouco à parte do problema de organização nisso, mas o domicílio tributário funciona dessa maneira. Então, as intimações eletrônicas, no âmbito do processo administrativo fiscal federal, estão autorizadas expressamente a partir da Lei 11.196 de 2005, certo? Por fim, e em contrapartida a todas essas obrigações do sujeito passivo, do contribuinte, que nós falamos atrás, se o contribuinte optar, eleger um domicílio tributário que seja válido, seja ele eletrônico ou físico, válido, ele não poderá receber notificação fiscal enviada para local diverso. Essa é a principal obrigação da entidade administrativa nesse sentido. Uma decisão do STJ que garante essa obrigação e esse direito ao contribuinte. Então, se eu elegi o meu domicílio tributário no município de São José dos Pinhais, eu devo receber na minha residência e jamais no meu trabalho, que fica em Curitiba, por exemplo. Perfeito? Então, basicamente é isso, pessoal. Esperamos que tenha ficado claro. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas.